Olá, pessoal. Aqui é a Yara, professora na plataforma GeniOnline da disciplina de Física, e essa é uma regravação da nossa aula sobre a primeira e terceira leis de Newton. Vamos lá? Então, em relação à primeira lei de Newton, ela é o que a gente chama de princípio da inércia. Então, o enunciado diz o seguinte: todo corpo tende a manter o seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. Então, nós temos esse GIF que representa muito bem. Observem o que vai acontecer com o prego. Então, quando a pessoa retira o aro no qual ele está apoiado, ele tende a permanecer no estado inicial dele, que é repouso. Quem está movimentando, né, o movimento é provocado somente no aro, que é onde ele está apoiado. Ele não é realizado no prego. Então, ele tenta permanecer em seu estado de repouso. Entretanto, como a base onde ele estava apoiado é retirada, ele acaba indo em direção à garrafa. Tá? Ele se movimenta porque ele não tem aonde, né, onde se apoiar. Esse fenômeno é o mesmo que explica o truque de puxar a toalha com os copos, né, e os pratos sobre a mesa. A gente provoca uma aceleração, né, a gente provoca uma mudança de estado somente na toalha, né? Os talheres, os pratos, eles vão permanecer em repouso porque eles não estão sendo acelerados, né? Quem está sendo é sempre a toalha, beleza? Então, é o princípio da inércia que é demonstrado nesses dois experimentos. Então, nós temos tanto no prego, que ele tende a ficar em repouso, né? Por isso que ele não vai junto com o aro, e na toalha, que é puxada muito rapidamente. Nós falamos do princípio da inércia na aula sobre o movimento circular uniforme, desmistificando a ideia da força centrífuga. O que acontece em relação à inércia dos corpos no movimento circular? Este é um atleta do arremesso de martelo, que foi o exemplo utilizado na aula anterior, e ele gira em torno do seu próprio eixo para poder lançar esse dispositivo, que é o martelo, o mais longe possível, que é esse o objetivo do esporte. Então, enquanto ele está preso por um cabo, o martelo está preso por um cabo à mão do atleta, o atleta, no somatório das forças, ele provoca uma força centrípeta que é transmitida através do cabo. E nós temos aqui a velocidade tangencial que aponta sempre para fora. Então, quando ele solta, né, ele deixa de ter essa resultante centrípeta atuando sobre o martelo, ele sai em linha reta, ele não sai girando, né? Ele não faz uma curva assim que o atleta solta. Assim, imediatamente após o lançamento, né, a largada, né, do cabo do martelo, o projétil vai em linha reta, né, por causa da velocidade tangencial que ele possuía antes. Lembre da aula anterior. A velocidade tangencial, ela é um movimento retilíneo uniforme, ela tenta sempre ir em linha reta. Quem muda a direção dela é sempre a aceleração centrípeta, né, que aponta para o centro na mesma direção da força centrípeta, provocada aqui no caso pelo atleta. Então, esse é o princípio da inércia. Por inércia, essa esfera ela vai sair em linha reta, porque não tem mais nada que modifique a condição dela, então ela vai voltar para o estado inicial, que é movimento retilíneo uniforme. É isso que quer dizer o princípio da inércia. Lembre-se sempre, não é só movimentar um corpo, né? Um corpo parado ou em movimento. É um corpo em movimento retilíneo uniforme. Uniformemente variado, ele não serve como referencial inercial, então ele não entra nesse exemplo, ok? Inclusive, para referenciais inerciais, existem essas duas condições. Para você observar um movimento, para ser um bom referencial da análise de um movimento, o ponto, né, do qual o observador está, ou o observador tem que estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, é isso que significa o referencial inercial. Tá? E ele atende às duas condições do princípio da inércia, que é movimento retilíneo uniforme ou repouso, ou seja, paralisado, sem velocidade. E a terceira lei enunciada pelo Newton é a lei da ação e reação. Nós vamos saltar a segunda, por ela ser o princípio fundamental da dinâmica, nós vamos dar uma atenção especial para a segunda lei.
Então, nós vamos compreender a terceira e na próxima aula falaremos da segunda. Então, o enunciado da terceira lei diz o seguinte, que toda força de ação corresponde a uma de reação de mesma intensidade e direção, lembrando que força é uma grandeza vetorial, porém de sentidos opostos. Então, daí a importância da gente estudar o caráter vetorial da força. Então, nós temos aqui uma pessoa, né, sendo puxada por um cabo, e nós temos aqui forças que atuam sobre o corpo da pessoa que está sendo arrastada. Então, nós temos aqui força-peso, força normal, que é uma força de contato, uma força de atrito em oposição ao movimento, né? O movimento é para frente, então a força de atrito se opondo ao movimento para trás. Então, todas essas três forças têm o seu par ação e reação de mesma intensidade, porém em sentido contrário. Entretanto, eu gostaria de ressaltar a força normal e a força-peso nesse caso. As setas, né, o tamanho das setas, indica o tamanho, o módulo do vetor. Se vocês observarem, a força normal ela tem módulo diferente da força-peso, porque também nós costumamos utilizar de forma errada a interpretação de que a força normal é um par ação e reação da força-peso, o que não é verdade. São esforços diferentes. A força-peso, ela está relacionada com a aceleração da gravidade e é uma determinada situação, e a força normal, ela está relacionada ao contato, então ela sempre vai ser perpendicular à face de contato dos corpos. Então, se não houver contato, não tem força normal. Entretanto, se a gente soltar uma bolinha no ar, né, soltar um objeto qualquer no ar, a força-peso vai atuar, porque ela não precisa de contato para atuar sobre os corpos, né? A aceleração da gravidade, ela não precisa de ter um meio para ela se propagar ou para ela interferir no nosso corpo, digamos assim. Então, a força normal ela precisa de ter um contato. Nesse caso, elas têm dimensões diferentes, porque a força resultante, né, o que está movimentando, né, provocando o movimento, é uma força que é provocada de forma oblíqua, né, inclinada. Então, na segunda lei, quando nós formos estudar os esforços, né, os tipos de esforços e a aplicação das leis de Newton, nós vamos fazer exercícios práticos. Mas, a princípio, nós vamos verificar apenas essa definição. Força normal não é par ação e reação com força peso, e a força centrípeta não tem par ação e reação, porque ela é uma força resultante, ou seja, ela é um produto, né, de todos os esforços que estão acontecendo em determinado corpo que está se movimentando ao longo de uma curva ou rotacionando, ok? Então, força centrípeta também não tem um par ação e reação, né, porque ela é uma força resultante. Então, nós temos aqui exemplos de pares ação e reação. Olha só, a força-peso, né, com essa massa. Então, a força-peso aponta sempre para baixo, né, que é na direção da aceleração da gravidade. E ela tem um par ação e reação que a Terra faz no determinado corpo. Então, os pares acontecem também em corpos diferentes. Então, a ação acontece na massa e a reação acontece na Terra, beleza? Então, é da Terra para a massa e da massa para a Terra. Acontece sempre em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo, tá? Então, a gente tem aqui uma situação onde a força normal, representada pela letra N, tem a mesma intensidade da força-peso, por quê? O corpo está na horizontal, então, numa superfície bem apoiada, ele está totalmente em contato, então, o corpo faz uma força-peso para baixo e, por ele estar em contato com esta superfície, ele tem uma força normal que aponta para cima. Coincidentemente, de mesmo módulo do tamanho da força-peso. Só que no segundo caso aqui já é diferente, olha só. Ele está apoiado numa parede, digamos assim. Então, a força-peso continua apontando para baixo no sentido da aceleração da gravidade, entretanto, o contato acontece perpendicular à face de contato. Então, se a face está na vertical e é uma força que acontece perpendicular, então ela acontece na horizontal. Olha só, já é um
esforço totalmente diferente do que nós vimos no primeiro caso. E também, mais uma vez, diferente aqui num plano inclinado. Olha só, a força-peso ainda apontando para baixo e a força normal inclinada, né, perpendicularmente à face que também está inclinada. Então, a inclinação, se aqui for 30 graus, perpendicular também teremos um deslocamento de 30 graus na força normal, ok? Porque ela está sempre perpendicular à face de contato e não é um par ação e reação da força-peso. Nós temos aqui mais exemplos. Então, na passada aqui, né, no caminhar, eu tenho a ação que para eu me movimentar, eu empurro a terra para trás e a terra o piso, né, me empurra para frente de novo. Então, a minha ação é empurrar para trás e a reação é ir para frente. Uma ação e reação aqui da força-peso normal de novo, né? E uma ação e reação de um disparo de uma bala numa arma. Então, além, né, da questão da conservação de movimento que nós vamos retomar neste caso, nós temos também a bala, a gente faz uma força para a bala sair e ela faz uma força de volta no nosso corpo. Então, tem um movimento no sentido contrário de saída do projétil. Então, esses são exemplos de pares ação e reação. No Enem, normalmente, eles costumam aparecer em forma de análise, né? Qual que é o gráfico, ou para que lado que aponta o par ação e reação, ou uma análise, por exemplo, como caiu em alguns anos anteriores, de para que lado que aponta a força de atrito, né? E a gente costuma confundir a ação da reação aqui nas passadas, né? E a questão era justamente sobre isso. E essa questão sobre a passada, a direção da força de atrito uma pessoa subindo uma rampa, né, num plano inclinado, eu deixei lá no Google Sala de Aula para vocês. Então, vai ficar de exercício para vocês responderem após essa aula, ok? E espero as respostas de vocês. Não esqueçam, lá não precisa fazer nenhuma conta, ok? É só uma análise do fenômeno que está acontecendo quando uma pessoa está subindo uma rampa, que é, no caso, um plano inclinado. E já deixo uma dica que tem uma pegadinha lá, ok? Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.